E aí, galera? Tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Top 10 Mania. Quem nunca parou para pensar em tudo que aprendeu na vida e de repente, bum, descobre que era tudo mentira? Pois é, a gente acha que manja das coisas, mas o mundo mostra que ainda temos muito a aprender. Tipo, você sabia que muita coisa que a gente aprende na escola, ouve por aí desde criança, ou até vê na internet, pode estar completamente errada? Sério, é cada história que a gente cresce acreditando. Hoje a gente vai desvendar esses mistérios e mostrar a verdade por trás de 7 coisas que você sempre acreditou, mas que na real são totalmente diferentes. Se prepare para ter a sua mente explodida. Você se considera uma pessoa sensível? Porque olha, se tem uma coisa que a gente aprende desde pequenininho, é que temos 5 sentidos: visão, audição, paladar, olfato e tato. Mas e se eu te disser que na verdade você é muito mais sensorialmente evoluído do que imagina? Cientistas já comprovaram que o corpo humano tem no mínimo 9 sentidos. Isso mesmo, 9. E alguns estudos dizem que podem ser mais de 20. Cara, a gente é quase um X-Men. Um deles é a propriocepção, que é basicamente um GPS interno que te ajuda a não ficar batendo nos móveis por aí. Outro sentido importante é a nocicepção, que é a nossa querida, amada e odiada amiga dor. E aí, já parou para pensar como você sabe se está calor ou frio antes mesmo de tocar em algo? Esse é mais um dos nossos sentidos secretos em ação. É a termocepção, que te permite sentir a temperatura ao seu redor. Incrível, né? E você aí achando que só tinha 5. Essa aqui é clássica. Quem nunca viu aqueles filmes épico-bíblicos com um monte de gente puxando pedra gigante e chicote estalando para todo lado? Pois é, a imagem que a gente tem da construção das pirâmides é basicamente essa. Um inferno na terra comandado por faraós malvados e gente sofrendo pra caramba. Mas e se eu te disser que essa história de escravidão em massa é pura invenção? Estudos arqueológicos recentes mostraram que as pirâmides foram, na verdade, construídas por trabalhadores livres e qualificados. Isso mesmo, nada de escravidão. Esses caras eram especialistas em suas áreas, tipo os pedreiros, arquitetos e engenheiros da época. E o melhor de tudo, eles eram muito bem tratados. Pinturas e objetos encontrados perto das pirâmides mostram que eles tinham moradias decentes, recebiam comida da boa e até cerveja como pagamento. Cara, eu queria ter vivido no Egito Antigo. Quem nunca ouviu aquela história de que a abelha pica uma vez e depois morre? É quase uma tragédia grega no mundo dos insetos. Mas será que é verdade? Bom, a real é que essa história é tipo um telefone sem fio, sabe? Distorce tudo. Acontece que nem toda abelha morre depois de picar. Na verdade, as abelhas que costumam deixar o ferrão junto com as entranhas são as abelhas mel, aquelas que produzem o mel que a gente come. E mesmo assim, isso só acontece quando elas picam mamíferos, tipo a gente. Acontece que a nossa pele é mais grossa, então o ferrão fica preso e elas acabam morrendo. Triste, né? Mas olha só que ironia. Se elas picassem outros insetos, provavelmente sobreviveriam. Vai entender, né? O importante é saber que existem várias espécies de abelhas por aí, e cada uma tem seu jeitinho especial de lidar com o mundo. Tem abelha que pica várias vezes, abelha que nem ferrão tem. É abelha para todos os gostos. Quem nunca foi na praia, olhou para aquele mar azulzão e pensou: cara, a água aqui é tão transparente. Deve ser porque o céu está lindo hoje? Pois é, a gente cresce ouvindo que a água do mar é incolor e que só vemos azul por causa do reflexo do céu. Mas e se eu te disser que essa história não cola? A água do mar até reflete a luz do céu, mas não é só isso que dá aquela cor azul que a gente tanto ama. Acontece que a água do mar é como um filtro natural gigante.
Ela absorve algumas cores do espectro de luz visível e reflete outras. E adivinha qual cor ela mais gosta de mostrar? Isso mesmo, o azul. A tonalidade do azul pode variar de acordo com a quantidade de partículas e organismos presentes na água. É por isso que alguns mares são mais esverdeados, outros mais escuros, e alguns até parecem ter um brilho prateado. Plutão foi mesmo excluído do Sistema Solar? Em 2006, o mundo parou para acompanhar uma das maiores polêmicas da astronomia moderna. Plutão não era mais um planeta. Isso mesmo, o pequeno astro que a gente aprendeu a amar como o nono planeta do Sistema Solar foi rebaixado para a categoria de planeta anão. Coitado, né? Mas calma, a história não é bem assim. Plutão não foi expulso do Sistema Solar, como muita gente pensa. Ele continua lá, orbitando o Sol como sempre fez. Acontece que para ser considerado um planeta de verdade, um astro precisa ter algumas características específicas, como ter gravidade suficiente para limpar sua órbita de outros objetos. E Plutão, coitado, não conseguiu cumprir esse requisito. Mas isso não faz dele menos interessante. Plutão continua sendo um objeto fascinante, parte do misterioso cinturão de Kuiper, uma região, além de Netuno, que abriga milhares de pequenos corpos celestes. Os tiranossauros Rex rugiam. Prepare-se para ter sua infância destruída. Quem nunca imitou o rugido aterrorizante do Tiranossauro Rex em Jurassic Park? Aquele rugido icônico que ecoa pelos cinemas e faz a gente tremer na cadeira? Pois é, meus amigos, pode tirar o cavalinho da chuva porque, na vida real, o Tiranossauro Rex provavelmente não rugia. A imagem que a gente tem do rei dos dinossauros soltando o som de um trovão é pura ficção. Cientistas acreditam que, em vez de um rugido poderoso, o Tiranossauro Rex emitia sons mais parecidos com grunhidos graves ou até mesmo vibrações profundas, parecidas com o que os crocodilos fazem hoje em dia. Então, da próxima vez que você assistir Jurassic Park, lembre-se, o T-Rex era mais um grunhidor do que um rugidor. Você enxerga todas as cores que existem? Se você, assim como eu, achava que enxergava o mundo com todas as cores possíveis, prepare-se para uma revelação bombástica. A nossa visão é muito limitada. Isso mesmo, meus amigos. Existem cores no universo que a gente nunca vai conseguir enxergar. Acontece que a nossa visão é baseada em células especiais nos nossos olhos, chamadas cones. A maioria de nós tem 3 tipos de cones, que detectam as cores vermelho, verde e azul. A partir da combinação dessas cores primárias, nosso cérebro consegue criar uma gama enorme de cores. Mas e se eu te disser que existem animais que possuem muito mais do que 3 tipos de cones? A natureza é muito louca. O camarão mantis, por exemplo, tem 12 tipos de cones. Cara, imagina só a quantidade de cores que esses bichinhos conseguem enxergar. É como se eles vivessem em um arco-íris eterno. E aí? Qual desses mitos mais te surpreendeu? Viu só quanta coisa a gente aprende errado por aí? É cada história que a gente cresce acreditando. Mas é como dizem por aí, conhecimento nunca é demais. E falando em conhecimento, se você curtiu esse vídeo e quer ver mais conteúdo como esse, já sabe, né? Deixa aquele like maroto, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Aposto que eles também vão pirar com essas revelações. Conta pra gente nos comentários, a gente quer saber tudo. Valeu, galera! Até a próxima!